Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre vós, amados irmãos. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Nós acabamos de cantar um hino, o hino 135, e você deve ter notado na letra desse hino que é a manifestação de um desejo do cristão, desejo do crente, um desejo genuíno, de um anseio por estar mais perto de Cristo, mais perto do Senhor Jesus. Mais de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter sua compaixão e da sua mansidão, mais de Cristo. Esse é um desejo genuíno do verdadeiro cristão. Nós queremos estar mais perto do Senhor, nós almejamos tocá-lo, conversar com Ele, estar perto dEle e viver para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Esse é o desejo que se reflete, inclusive, na grande esperança do crente, que é a esperança da volta de Jesus. Nós ansiamos a segunda vinda de Jesus, que é a volta para nos buscar, para restaurar todas as coisas, e que nós, assim, poderemos viver para sempre, desfrutando da sua presença e da sua direção. Você não deseja isso? Você não deseja estar mais perto de Jesus a cada dia? Quando você canta esse hino aqui, não há expressão verdadeira do desejo do seu coração? Mais perto eu quero estar de ti. Irmãos, que esse seja o desejo latente em nossos corações. Eu quero mostrar para você, lembrar vocês já conhecem o exemplo de uma mulher, de uma cristã, que ela ficou registrado nas Escrituras esse desejo ardente no seu coração, esse entendimento dessa prioridade que deve ser dada para o Senhor. O nome dessa mulher se chama Maria, e vocês conhecem a história. Eu quero lembrar a vocês e refletir com vocês nesse relato. Lucas 10, dos versículos 38 a 42. 38 a 42. Eu usei esse texto para uma breve reflexão nesta tarde. Aliás, estejam louvando a Deus pela vida do novo lar que foi constituído, a nova família, o nosso irmão Wendel e a Roberta, né, casaram-se hoje, casaram ontem no religioso, no civil, no cartório, e hoje nós estivemos realizando ali, juntamente com o pastor também da nossa irmã, a cerimônia de casamento deles, e nós ficamos felizes também por mais esta graça, esta bênção que o Senhor concede. Então, motivo de nossas orações, este casal, essa família constituída, o Wendel e a Roberta. O que nos diz a palavra de Deus nesse texto? Um texto lindo. Nos diz que Jesus estava indo de caminho, né, seguindo sua viagem, e ele entrou num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quietava-se, assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou do Senhor, ou de Jesus, e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor. Leia comigo esse verso, esses dois últimos versos. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Louvado seja Deus pela sua palavra, que Ele nos ajude a compreender e a aplicar os ensinamentos
na nossa vida aqui. Essa é uma história conhecida e traz à cena esta família, uma família de 3 irmãos. Não nos é dito dos pais, não sabemos se a essa altura os pais já estavam mortos ou não, mas nos é falado a respeito desses 3 irmãos aqui. Não dá esse destaque, mas essas 2 mulheres têm um irmão chamado Lázaro, que também é bem conhecido nos evangelhos. E a igreja vocês também se lembram desse personagem, muito amado por Jesus. A família toda era muito amada por Jesus. E isso é interessante, porque você não vê, assim, com muitas famílias, isto acontecendo, essa proximidade. Isso é natural nos relacionamentos humanos. Nós nos aproximamos mais de uns do que de outros, e não significa que aqueles que não nos aproximamos tanto, não os amamos, mas temos mais afinidades com uns e menos com outros. E aqui nós temos essas 2 irmãs, de maneira específica, que foram muito amadas por Jesus Cristo. Eles tinham um relacionamento mais próximo e elas desfrutavam da presença do Senhor. E aqui nós temos este momento em que Jesus está nas suas viagens e ele é hospedado, ele é acolhido por Marta em sua casa. O texto apresenta como sendo a responsável, né? A Marta que recebe e que acolhe a Jesus ali na sua casa. Certamente não foi a primeira vez que Jesus hospedou-se na casa de Marta, na casa desses irmãos aqui. Certamente ele já tinha tido outros momentos assim com Jesus. Quando você vai lá para o Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 5, o texto diz que Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Né? É muito bonito a gente ver um texto como esse aqui, uma família inteira sendo alvo ali do amor de Jesus de maneira muito especial, muito íntima. Me chama a atenção esse relacionamento de Jesus com essa família aqui, tão querida e tão amada pelo Senhor Jesus Cristo. Com respeito a Maria, é interessante quando você, no mesmo capítulo de João, o capítulo 11, vai falar um pouco a respeito de Maria. Vai dizer que Maria, né, que tinha um irmão chamado Lázaro, que estava enfermo, vai dar um testemunho do que Maria fez com Jesus. Aqui a recíproca, né? O amor agora de Maria por Jesus Cristo. E aqui no texto lá de João, né, capítulo 11, vai dizer que ela ungiu os pés de Jesus com bálsamo. Ungiu o Senhor Jesus com bálsamo. O verso 3 do capítulo 12 vai dizer em detalhes, né, que Maria tomou uma libra de bálsamo de nardo puro. E o texto vai explicar que isso era algo muito precioso, né? Uma espécie de perfume, um cosmético muito precioso. Portanto, era algo que tinha uma importância, um valor. Mas o destaque, né, do evangelista, muito precioso. E ela, diz o texto, que ela ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E diz então que a casa toda encheu-se com o perfume, com o cheiro daquele perfume. Esse ato para nós talvez soe um pouco estranho, né? Como é que alguém chega e derrama um frasco aos pés de uma outra pessoa e como é que isso nós entendemos que é um ato de honra, é uma expressão de amor por essa pessoa, mas no contexto judaico aqui era exatamente isso. Ela pegou aquilo que era precioso e ela então faz isto com Jesus, e alguns autores vão apontar para o fato de Jesus aqui simbolicamente já está sendo ungido por Maria, apontando para a sua crucificação, porque ele estava se preparando para isso também. Mas o que eu quero destacar aqui é que no relato de João fica evidente aqui este amor de Maria, desta mulher, pelo Senhor
Jesus Cristo. Agora, quando Jesus então é recebido em sua casa, o texto diz que a casa era de Marta, mas ali está também Maria. O verso 39 dá esse destaque, né? Tinha ela uma irmã chamada Maria. E aqui, novamente, um outro evangelista aponta para um outro destaque, dá uma outra ênfase. E esses dois exemplos aqui, ou esses dois destaques, aponta para nós aqui a fé de Maria, o compromisso de Maria, o amor de Maria para com o Senhor Jesus Cristo. O verso 39 diz que Maria, ela está quedada, assentada aos pés do Senhor, com um propósito, diz no verso 39 no finalzinho, a ouvir-lhe os ensinamentos. Ela tinha um objetivo, né? Mais de Cristo. Maria está manifestando aqui isso que é verdade no seu íntimo, no seu coração. Ela vê o Senhor e ela corre para o Senhor, ela se acomoda aos pés do Senhor, ela prepara o seu coração, abre os seus ouvidos para ouvir os ensinamentos que o Senhor tem a lhe transmitir nesse momento. O verso 40 diz que a irmã Marta, ao contrário de Maria, ela estava agitada. Me chama a atenção, é muito interessante isso, você pode observar isso quando você lê a sua Bíblia, como a maneira como o autor vai narrando, vai registrando a história, a própria maneira dele escrever já vai dando o destaque, já vai comunicando para a gente com maneira muito enfática. Observe que no verso 39, quando ele fala da posição de Maria, ele diz que ela estava quedada aos pés. Com respeito a Marta, ao contrário, ele diz que Marta agitava-se. Uma estava aquietada, uma estava acomodada, uma estava ali parada e focada no Senhor. A outra estava agitada com os serviços ali na sua própria casa, estava ocupada em muitos serviços. A palavra serviço aqui é diaconia. Essa palavra aponta para os serviços da mesa, né? Como ela recebe Jesus. Muito provavelmente Marta estava ali correndo, igual algumas de vocês fazem aqui, quando recebe uma visita de alguém na sua casa, corre para a cozinha para preparar um café, preparar um bolo, preparar um pão de queijo, né? Quando eu vou fazer visita para vocês, para os irmãos, eu já aviso, não se preocupe com o café, né? A gente vai aí para orar, ler a Bíblia e conversar, né? Mas Marta está com o coração voltado para o seu serviço aqui, para servir bem a Jesus, e isso causa uma agitação, uma inquietação. Observe que ela não consegue dar conta do serviço e ela corre para Jesus pedindo que ele ordene que a sua irmã venha a ajudar, enquanto a irmã estava aquedada aos pés do Senhor Jesus ali, pronta para ouvir, receber os ensinamentos. Irmãos, que sentimento genuíno, que desejo precioso, prazeroso, de alguém diante do Senhor Jesus Cristo. Marta também está diante do Senhor Jesus Cristo, mas ela não tem a mesma disposição, ela não tem o mesmo foco, ela não tem o mesmo discernimento do que é mais importante, do que é prioridade naquele momento ali. O verso 40 prossegue e diz isso, que ela se aproxima de Jesus e diz, Senhor. Observe como ela se aproxima de Jesus, diferente da sua irmã, que se aproxima para reverentemente se aquietar. Silêncio, 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 eu quero ouvir. É isso que está no coração de Maria. Ela faz calar todo o seu interior, porque ela sabe que o que Jesus tem a dizer é precioso. É prioridade para ela. Marta se aproxima de Jesus, mas com barulho.
Não em silêncio, mas falando. Não pronta para ouvir, mas pronta para falar e até, de certa maneira, reclamar. Requerer, talvez na mente dela aqui, um direito. Senhor, ela precisa estar comigo, me ajudando. Manda ela me ajudar aqui, porque eu não estou dando conta. É muita coisa que eu preciso fazer aqui e eu preciso atender bem o Senhor. E ela está aí sentada, manda ela me ajudar. É o que ela diz no texto: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha, Senhor? Talvez Marta tivesse pensado na sua cabeça: não é justo isso, Senhor. O Senhor é a justiça. Então, Senhor, faz cumprir a justiça aqui, porque eu estou trabalhando sozinho aqui. E ela está aí, sentada. Ela não teve a capacidade de discernir a prioridade, o que era mais importante para a sua vida. E ela diz isso mesmo: manda, ordena. Essa é a ideia aqui, né? Ela, é claro que ela reconhece o senhorio de Jesus. Então, se ela é Senhor, Ele tem poder, inclusive, para mandar a minha irmã trabalhar comigo. Senhor, ordena que a minha irmã venha, ou que ela venha ajudar-me, Senhor. Não deixa que isso continue dessa forma, porque isso não é justo. Talvez você na sua empresa já tenha reclamado assim de alguma forma, talvez para você mesmo ou para o seu chefe, quando você observa que você está com uma carga maior do que o seu colega. Isso não é justo. Ele ganha o mesmo que eu ganho, fomos contratados para trabalhar e fazer a mesma coisa, mas está sobrando tudo para mim. Não é justo. O Senhor é o Deus da justiça. Então, Marta diz: ordena que ela venha me ajudar. Você reparou na resposta que Jesus deu para Marta? Jesus diz para Marta fazer uma autorreflexão. Você observou no texto aí? É interessante, né? Você que é pai ou mãe, você deve saber disso. E você que é filho também, porque talvez em algum momento você já ouviu sua mãe falar assim. Repetir o seu nome, falar mais de uma vez o seu nome. E quando o pai ou a mãe fala mais de uma vez o seu nome, se prepara, porque vem ali e bucha. Então quando a sua mãe fala assim: Pedro, Pedro, eita, o que será que vai acontecer? Meu Pai do céu, né? O que eu fiz de errado? Observe, Jesus está fazendo isso com Marta. Marta, Marta. E o que ele vai dizer? Ele vai repreender Marta. Você percebeu? Ele vai dizer: andas inquieta. Irmãos, na nossa vida, neste mundo, não é difícil. Isso é muito fácil de acontecer. Nós nos permitimos viver inquietos. Nós vamos no embalo da correria. Não tem tempo para nada, pastor. E o pastor também não tem tempo para nada. Né? É uma correria danada. Misericórdia. Né? Vai dormir 3 horas da manhã. Para lá e para cá. Você também está nessa correria. Mas, meus irmãos, nós precisamos parar. Nós precisamos olhar para o exemplo aqui de Maria, porque assim como ela, nós também temos a condição hoje de estar aos pés do Senhor Jesus. Como assim, pastor? Jesus já morreu. Jesus está manifestado pela sua palavra. A Bíblia Sagrada é a palavra do Senhor, é a presença do Senhor. Nós precisamos dar um basta na correria do dia, em algum momento, e nós pararmos, aquietarmos a nossa mente, aquietarmos os nossos pensamentos. Você já parou para fazer isso? Você já percebeu como os nossos pensamentos é um turbilhão? É um mover para lá e para cá, e que você precisa parar e dizer assim: peraí, mas por que eu estou pensando assim? Por que eu estou pensando isso? Por que eu não paro de pensar nisso? Por que tem esse sentimento no meu coração e eu não paro de desejar isso? Peraí, eu preciso ter algum domínio próprio. Eu preciso começar a ter esse autodomínio. De alguma forma. Peraí, gente, o que está acontecendo comigo? Eu tenho o Espírito de Deus. Eu tenho a presença do Senhor na minha vida. Ele mesmo manda que eu tenha domínio próprio. Eu preciso desenvolver isso na minha vida. Então eu preciso parar e me autocorrigir
me auto-exortar. Peraí, eu não posso continuar pensando isso. Eu não posso continuar agindo assim. Tem um pensamento que está me deixando muito inquieto, agitado. Senhor, me ajuda, eu não posso continuar assim. Muda esse pensamento, muda a minha mente, muda o meu coração. Jesus está dizendo, Marta, você está assim. Você anda inquieta. E você está muito preocupada com muitas, olha a ênfase, com muitas coisas. Você precisa ter um pouco de discernimento aí e ser um pouco mais sábia. Porque se você pensa em tudo, você acaba não pensando em nada. Se você quer fazer tudo, você acaba fazendo pouca coisa com qualidade. E que você vá desfrutar do resultado. E você mesmo vai aprovar o resultado. Porque vai fazendo. Marta, cuidado. Será que você se identifica com Marta aqui? Nessa agitação, nessa correria, nessa inquietude da vida e tanta preocupação, tantas coisas. Perdeu o controle? Mas Jesus diz para esta mulher, para Marta, entretanto, pouco é necessário. Pouco é necessário. Meus irmãos, já pararam para pensar que Jesus tem razão? Como assim, pastor? Ele sempre tem razão. Ah, é verdade. Jesus sempre tem razão. Mas, irmãos, se nós pararmos para pensar e fazer um checklist, isso serve para mim também, claro, das atividades que você fez ao longo do dia ou ao longo da semana. Faz um levantamento. Tudo que você fez ali que ocupou o seu tempo, realmente tudo aquilo era necessário? E tudo aquilo era importante? Era de fato importante? Então, quando Jesus diz que pouco é necessário, aqui, Ele nos dá aqui a oportunidade para a gente refletir, pensar sobre isso. Espera aí, será que eu não posso eliminar aqui algumas coisas? Será que eu não estou ocupando meu tempo com coisas que são desnecessárias? Com coisas que não deveria estar ocupando a minha mente, o meu coração? E por isso eu estou tão agitado, tão inquieto. Muitas coisas, demais. Jesus nos alerta, diz, olha, pouca coisa, pouco é necessário. Mas aí Jesus tem um objetivo maior, Ele quer chegar naquilo que é a prioridade. Por isso Ele vai dizer, ou mesmo uma só coisa. Ele está chamando a atenção para aquilo que é mais importante na nossa vida. E aí Ele vai dizer, Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Quando Jesus diz que uma só é necessária, Jesus está apontando para Ele mesmo. A importância de Jesus para a nossa vida, a importância de Jesus para a sua vida. Ele diz que pouco é necessário, mas há uma que de fato é essencial. Sua vida com Deus, a sua vida com o Senhor Jesus Cristo, a sua fé em Deus. E observe que Jesus aqui faz a comparação. Duas irmãs, duas escolhas. Uma agitada, uma quieta. O resultado de uma escolha, agitação. O resultado da outra escolha, quietude, calma, paz, serenidade. E Jesus diz, entre vocês duas, a sua escolha não foi boa, mas a da sua irmã foi a escolha certa. E por isso ele diz, Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Meus irmãos, Jesus não está condenando aqui a tarefa de servir as mesas, o café, o almoço, a janta. Isso é importante, isso é necessário. Mas naquele momento, Jesus estava na casa dessas irmãs. Jesus era mais importante. Jesus não está também aqui ensinando que ele não fosse servido. Mas há tempo para tudo. E Maria dá aqui o exemplo para a sua irmã nesse sentido, porque ela não quer perder tempo. Ela corre para os pés de Jesus, porque Jesus tem muito a ensinar para a vida de Maria. Essa atitude de Maria revela
esse discernimento, esse entendimento, esse desejo, esse coração comprometido, um coração comprometido, uma vida, uma pessoa comprometida com Jesus, um compromisso de vida, um compromisso verdadeiro, um compromisso genuíno, compromisso maduro. Pastor, mas Marta não tinha um compromisso com o Senhor, mas talvez ela precisasse ter uma fé mais amadurecida, um discernimento mais apurado, para escolher a boa parte que também não lhe seria tirada, como Jesus mostra aqui para Marta. Meus irmãos, eu creio que Maria aqui nos serve como um belo exemplo. Um exemplo de um bom cristão, de uma boa cristã. E que nós devemos também aprender com Maria. Essa atitude de Maria, juntamente com a outra que eu já citei aqui, o fato dela ungir os pés do Senhor, mostra para nós aqui que Maria tinha um compromisso com o Senhor, tinha uma fé amadurecida e entendia que na sua vida, a prioridade era o Senhor. A atitude de Maria mostra a fé que Maria tem ao Senhor Jesus e à sua palavra também. Maria era uma mulher de fé, era uma verdadeira cristã, era um exemplo para a sua irmã e deve também ser um exemplo para nós aqui. E eu quero destacar 3 lições que nós podemos aplicar para nós, olhando para o exemplo de Maria. Maria, um testemunho genuíno de uma cristã, de uma pessoa que confia realmente no Senhor e vive. Uma pessoa assim, um verdadeiro cristão, é alguém que, em primeiro lugar, tem uma vida de oração. Certamente, meus irmãos, Maria, ela orava a Deus, aguardando a vinda do Senhor, do Messias. Certamente ela conhecia as profecias do Antigo Testamento. Agora, diante do Senhor, certamente ela agradece a Deus pela chegada do Messias. Certamente ela intercede a Deus para que também toda a sua casa, toda a sua família seja abençoada com a presença do Messias entre eles. O compromisso de fé, o compromisso de vida dessa mulher indica que ela era uma mulher de oração. A oração é um meio de graça extraordinário que Deus nos concede. A oração para o crente é o canal de comunicação do crente com Deus. Nós falamos com Deus através da oração. Nós nos comunicamos com Ele. E através da oração você pode falar várias coisas para o Senhor, manifestar vários tipos de sentimentos ao Senhor. E Ele espera que nós façamos isso. A oração, ela serve para você manifestar a sua gratidão a Deus. Gratidão a Deus pelo cuidado dEle, pelas bênçãos, pela proteção. Quantos motivos nós temos para sermos gratos ao Senhor. Por isso nós devemos usar a oração para agradecermos a Deus. Mas através da oração nós também podemos suplicar ao Senhor. E a súplica é no sentido daquilo que nós carecemos da parte de Deus. E nós precisamos de muita coisa da parte de Deus. Precisamos que Ele nos guarde do mal. Precisamos que Ele nos santifique mais. Precisamos que Ele nos guarde das pessoas más deste mundo. Precisamos pedir que Ele nos abra o entendimento para compreendermos a Sua palavra. Precisamos suplicar a Deus para que Ele, quem sabe, nos cure de uma enfermidade. Precisamos suplicar a Deus pela igreja, pelos irmãos, intercedendo uns pelos outros. A oração é um meio extraordinário de graça, pelo qual nós podemos fazer as nossas súplicas ao Senhor. Pela oração, o crente presta a sua adoração a Deus. Já percebeu isso? Você pode fazer isso de maneira exclusiva através da oração. É através da oração que o salmista Davi, e ele fez isso muitas vezes, adorou a Deus, exaltou ao Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, reconhecendo que Deus é quem o sustenta e declarando isso para o Senhor, declarando o seu amor a Deus.
declarando o seu amor à palavra de Deus. Observa nos Salmos, são orações, a maioria deles, orações do salmista ao Senhor. E quantas belas orações nós temos nos Salmos. Você já orou a Deus dizendo assim: Senhor, eu te amo. É bonito ver o crente orar assim. A nossa irmã Rose fez uma oração e na sua oração ela adorou a Deus, conduzindo a igreja, através da sua oração, a também adorar ao Senhor. Senhor, nós te exaltamos, nós te adoramos. Senhor, na sua oração, você diz isso para Deus: Tu és o único e verdadeiro Deus. Percebe como a oração é um canal de bênção? Por que eu estou dizendo que, quando eu leio esse texto, eu não tenho dúvida de que Maria era uma mulher de oração? Porque o verdadeiro cristão, ele precisa fazer isso. É natural na vida dele. Se ele confia em Deus, se ele ama o Senhor, ele deseja se comunicar com esse Deus, falar com esse Deus, orar a esse Deus de maneira profunda, sincera e verdadeira. E é isso que você e eu também devemos fazer. Já fazemos e devemos fazer uso deste meio de graça de maneira cada vez mais intensa, mais amadurecida. Muitas vezes o crente ora e é possível que ele duvide: será que o Senhor está ouvindo a minha oração? Creia, Ele promete ouvir as nossas orações. A palavra de Deus fala, por exemplo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Como é que o crente confessa pecado? Através da oração. Então Ele nos atende, Ele nos ouve e Ele nos deu este canal, esse meio de graça para que você pudesse e para que você possa ter a sua comunhão com Ele e fazer tudo isso através da sua oração. Eu não tenho dúvida de que Maria, dado o seu testemunho aqui, dado o seu desejo de estar aos pés do Senhor, e outros textos paralelos a esse, aponta para o fato de que Maria foi uma mulher de oração. Então, essa é a primeira ação que nós, como cristãos, devemos praticar em todo o tempo. Orarmos a Deus. E a oração é maravilhosa. Já percebeu como é algo que você pode fazer em qualquer lugar? Você pode orar até mesmo dirigindo o seu carro. Só não feche os olhos, tá? Você pode provocar um acidente. Você pode orar no meio das pessoas. Não é verdade? Que bênção que Deus nos concede a oração. Nós precisamos tomar cuidado com um detalhe. Nós precisamos tomar cuidado para não valorizar a oração em si. Desviarmos o foco. Porque às vezes há o entendimento de que, vou tentar explicar isso aqui melhor para você. Você é um crente super espiritual, porque você passa horas em oração. Há uma tendência a supervalorizar a oração em si, o meio de graça em si. Deus nos dá a oração como um meio de nos comunicarmos com Ele, temos comunhão com Deus. É Deus quem deve ser valorizado, exaltado. Você deve usar esse meio de graça para chegar a Deus. Então, por que eu estou destacando isso? Porque você não precisa orar apenas quando você estiver na sua casa de madrugada. Estou lembrando a vocês que nós fazemos isso e devemos fazer em qualquer momento e o tempo todo, e Deus sempre irá nos ouvir, desde que você faça com fé e faça em nome de Jesus Cristo, porque você se dirige a Deus por meio de Jesus Cristo, porque Ele é o nosso mediador. Então esse é o primeiro ponto, a primeira lição que nós podemos aprender com Marta. A oração, na verdade, nós já sabemos e ela nos ajuda a entender a importância. Mas há uma segunda lição que nós devemos aprender aqui com Marta também. Além da oração, nós devemos ser crentes de reflexão. A nossa reflexão na palavra do Senhor. A palavra reflexão aqui, eu acho que ela é importante porque eu estou dizendo que você deve ler a Bíblia com atenção, refletindo e buscando extrair da palavra do Senhor os seus ensinamentos. Observe como Maria se aproximou do Senhor Jesus. Tenha certeza que Jesus teve toda a atenção de Maria. Teve
a sua audição, todos os sentidos, né? A sua audição, a sua visão, o seu coração, o seu sentimento. Ela se volta para o Senhor com vontade, com desejo. Eu quero saber o que o Senhor tem para mim. Bênção para a minha vida. Muitas vezes o crente vai ler a Bíblia e ele começa o versículo 1 e vai até o final. E se alguém chegar e perguntar, você entendeu o que você leu? O que você aprendeu do que você leu? Talvez ele vai dizer que não aprendeu nada. Ele vai perceber que ele não aprendeu nada. Meus irmãos, a palavra de Deus é Deus falando com você. Agora é diferente. Se a oração é um meio de graça que o crente fala com Deus, a Bíblia é um meio de graça de Deus falando com você, conosco. Então, assim como Maria, nós precisamos nos preparar para lermos a Bíblia. Preparar a nossa mente, preparar o nosso coração, se nós queremos aprender o que Deus tem para nos ensinar. Uma época eu costumava falar assim que Deus não perde tempo com quem não lhe dá tempo. Nós não temos tempo para Deus. Como é que nós vamos aprender com Deus? Então, quando você vai ler a Bíblia, você precisa ir ler a Bíblia com esse discernimento. O que eu vou aprender? O que Deus vai me falar? Nós não podemos seguir aquela metodologia de leitura bíblica de deixa eu ver o que Deus tem para falar para mim. Né? Já viu essa brincadeira, né, que fazem aí? E que, na verdade, alguns crentes costumavam fazer. Hoje eu acho que nem tanto. Abre a Bíblia assim, deixa eu ver o que Deus tem para mim. E vai lá e lê um versículo que Deus tem. Né? Nós precisamos ler a Bíblia com atenção, nós precisamos ter um entendimento da Bíblia, ter uma visão geral das Escrituras, qual é a mensagem principal da Bíblia, e nesse sentido nós temos hoje várias ferramentas que nos ajudam. Nós temos vários livros que tratam sobre isso, nós temos vários canais de pessoas que falam sobre isso no YouTube, pastores de confiança que nos ajudam e nos ensinam como ler a Bíblia. Mas a grande questão, além de tudo isso que eu estou dizendo aqui, dessas ferramentas, a grande questão é, quando você vai ler, você realmente quer aprender? Você vai ler para realmente ouvir o que Deus tem para falar para você e aplicar na sua vida? Você realmente vai ler porque você quer crescer? Porque você quer ter uma fé mais fortalecida, porque você quer ter uma vida de santidade mais profunda com o Senhor, porque você quer ter uma espiritualidade mais amadurecida, porque você quer conhecer mais esse Deus da Bíblia, porque você quer conhecer mais a você mesmo, porque você quer saber como Deus quer que você viva para Ele neste mundo aqui. Eu acho que essa questão é a mais importante. Qual tem sido a minha disposição? Qual tem sido a minha postura? O que eu quero ao me dispor a ler as Escrituras? Eu quero aprender, eu quero ouvir, eu estou dando atenção, eu quero crescer, ou estou cumprindo uma obrigação? Estou cumprindo com uma meta? Eu tenho preocupação quando algum irmão, ou vejo esses programas de leitura da Bíblia. Você vai ler a Bíblia em 1 ano. Ótimo, você quer ler a Bíblia em 1 ano? Leia a Bíblia em 1 ano. Mas o que você aprendeu com a leitura da Bíblia durante 1 ano inteiro? E lendo a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, quais foram os ensinamentos? Qual foi o aprendizado? E o que você conseguiu aplicar na sua vida com a leitura da palavra do Senhor? Maria queria aprender. Maria entendeu a importância disso. Mas a Bíblia fechada na estante não nos ensina. A Bíblia aberta diante de alguém que não tem um interesse genuíno, uma reverência diante do Senhor, o entendimento de que é a voz de Deus, o ensinamento, a vontade de Deus para a sua vida, também vai produzir o mesmo resultado. Ou seja, pouca transformação, pouco crescimento na vida do crente que assim age diante de Deus, que se manifesta e se revela através da sua palavra. Nós todos concordamos que a única coisa que transforma a vida de um pecador é a palavra de Deus, é a Bíblia. E muita gente, sabendo disso,
ao longo da história da humanidade, quis destruir a Bíblia. Mas muita gente, sabendo disso também, pagou caro para ter pelo menos uma página da Bíblia ao longo da história, reconhecendo o valor, a importância da Bíblia. Hoje nós temos a Bíblia no papel, no tablet, no celular, na TV. Percebe que não é isso que muda? O que muda é qual é a sua disposição, qual é o seu interesse, que importância você dá para a palavra de Deus e como você tem buscado a palavra do Senhor. Você realmente entende que é a palavra de Deus, que é Deus querendo falar com você através das Escrituras? Então, Maria nos ensina que nós devemos ter essa atitude diante da palavra do Senhor, ler a palavra de Deus, buscando entender e aplicar na nossa vida. Oração, reflexão. Essas duas coisas juntas produzem um efeito extraordinário. O crente que ora, e eu estou falando aqui de uma vida de oração, no sentido de que você ora todos os dias, com fé, com confiança, tendo prazer nisso, em estar com Deus. E o crente que lê a Bíblia e cresce através do conhecimento da Bíblia, isso vai produzir um fruto extraordinário, um resultado extraordinário. Vai ser um crente que impacta, vai ser um crente que transforma, que incomoda, vai ser um crente que a sua presença não vai passar despercebida diante das pessoas ali. Então eu poderia chamar esse terceiro aprendizado aqui com Maria, oração, reflexão, ação. É o testemunho. E o testemunho do cristão que ora e que vive pela palavra, cresce pela palavra, é transformado pela palavra, esse testemunho se dá naturalmente, muitas vezes até de boca fechada. Aqui nós temos o caso de Maria. A sua postura, a sua atitude estava ensinando para a sua irmã. O seu testemunho estava ensinando para a sua irmã. Ela se sentiu incomodada. Ela não entendeu. Talvez ela olhou e disse assim, mas você é preguiçosa mesmo, hein? Vem trabalhar comigo aqui. Ela estava sentada aos pés do Senhor. E isso aqui mostra o testemunho da fé, do compromisso, de uma vida de oração, de uma vida de crescimento por meio do conhecimento de Deus, da vontade de Deus para a vida de Maria, a sua serva. Meus irmãos, se nós somos crentes que não oramos, e oração nesse contexto que eu já disse para vocês, se nós somos crentes que não buscamos o conhecimento da palavra de Deus e deixar que a nossa vida seja transformada pela palavra do Senhor, o nosso testemunho vai pouco impactar. Vai falar muito pouco. Mas se você é um crente que busca orar constantemente, você tem prazer em estar na presença do Senhor em oração. E quando eu digo você tem prazer, eu estou falando do sentimento de amor. Você aprecia orar a Deus. Não é aquela oração que você ora e na oração você dorme. Você ora ao Senhor, confiando no Senhor, sabendo que Ele ouve a tua oração e que Ele vai atender a tua oração. Se você é um crente que tem amor à palavra de Deus, você está de fato apegado à palavra de Deus, a sua vida está sendo transformada pelo crescimento que você tem como resultado do conhecimento da palavra de Deus, o seu testemunho vai impactar a vida das pessoas. O seu testemunho vai incomodar as pessoas. O seu testemunho vai alcançar as pessoas com o Evangelho, com a palavra do Senhor. Eu não acredito que o crente que ora assim, e o crente que tem esse compromisso com Deus através da sua palavra, ele seja um crente morno. Ele seja um crente que é confundido com a multidão, ou no meio da multidão. O crente que ora ao Senhor, o crente que tem a sua vida transformada constantemente, como um resultado de alguém que lê e busca refletir na palavra de Deus todos os dias, além do que ele aprende na igreja. Uma vida de um crente assim é uma vida que fala alto neste mundo, fala alto no seu trabalho, fala alto na sua faculdade, fala alto na sua família. Isso nós vemos aqui com o exemplo de Maria
também. Meus irmãos, eu arrisco dizer que muitas vezes esta tem sido a causa de vermos e termos, muitas vezes, um testemunho tão fraco, um testemunho cristão tão fraco neste mundo aqui. Vida de crentes que se confundem com vida de descrentes. Vida de crentes que se confundem com vida de pessoas idólatras. E não é difícil, muitas vezes, nós percebermos, muitas vezes como cristãos, nós reagirmos diante das dificuldades, diante das provações, diante da tribulação, a nossa reação não sendo muito diferente da reação daquele que nós conhecemos como não sendo crente, sendo um descrente. Percebem isso? Falta de crescimento, falta de compromisso, falta de consagração a Deus da nossa vida, por meio desses dois canais, meios de graça, a oração e a palavra do Senhor. O crente que se aplica a esses dois meios de graça é um crente que impacta a sociedade. É um crente que não se conforma com o pecado. É um crente que está pronto para ensinar, para auxiliar, para amar, para exortar, para corrigir. É um crente que tem o que oferecer. Que seja assim a minha vida, que seja assim a sua vida. Que nós possamos, irmãos, abraçar e nos beneficiar mais e usar mais desses meios de graças extraordinários que Deus nos concede. A Bíblia, a oração. Aprendendo aqui com Maria, a serva de Deus. E que nós possamos crescer de tal maneira que o seu amor a Deus seja visível, seja admirável. Quando você conversar com pessoas, quando você conversar com seus irmãos, quando você conversar com outros crentes, eles possam observar em você: fulano realmente é um crente genuíno, consagrado, maduro, sábio. Olha o testemunho dele. Olha como ele vive, como ela vive. Todos nós temos essa condição e Jesus nos chama a isso. Foi chamado para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E a minha oração, meus irmãos, é que todos nós, como o apóstolo Paulo orava pelos discípulos, pelas igrejas, também deve ser a minha oração, a oração dos presbíteros e a oração de uns pelos outros. Que todos nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, fazendo uso desses meios de graça que Ele nos concede. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e aumente o seu amor cada vez mais, o amor do nosso coração por Ele cada dia mais. Amém.